que a gente tem que fazer? O primeiro princípio básico é comer mais alimentos anti-inflamatórios e comer menos alimentos inflamatórios. Eu não estou falando zerar alimento inflamatório e só comer alimento anti-inflamatório. Por quê? Porque 99% das pessoas vivem no mundo real, têm fraquezas, têm situações sociais, têm rotinas familiares, estão inseridas num contexto onde elas não conseguem ou mesmo não querem a perfeição. E antes feito do que perfeito. Ou seja, todo mundo de vez em quando come alguma besteira. Então, é fazer o melhor que você pode. O que você vai fazer? Primeira coisa, você vai retirar os alimentos inflamatórios na sua dieta. Isso muitas vezes é o mais difícil. Se você não conseguir retirar, pelo menos você diminua o consumo. Primeiro alimento que eu vou falar para vocês. Esse não tem por que comer. São óleos vegetais industrializados, como óleo de canola, óleo de milho, óleo de algodão, óleo de girassol. Esses alimentos não devem ser consumidos, óleo de soja. Como é que esses óleos envenenam? Esses óleos envenenam por duas razões. A primeira razão é que eles são riquíssimos em ômega 6. Esse ômega 6 compete com o ômega 3, ou seja, eles são um ladrão de ômega 3. E tem uma razão pior. Sabe aquele intestino maravilhoso que eu falei para vocês? Aquele estômago maravilhoso que produz o ácido, e esse ácido digere a proteína? Esse ácido é bom para a proteína, mas esse ácido não é nada bom para o óleo vegetal. O estômago é um bioreator que transforma o óleo vegetal em gordura trans. Uma parte daquele óleo vegetal que você vai consumir é transformado em gordura trans. Essas gorduras do óleo de canola, do óleo de girassol, elas também estão na noz, também estão em alimentos saudáveis. Só que a natureza foi sábia e deixou nesses alimentos saudáveis que têm essas gorduras os antioxidantes, como, por exemplo, a vitamina E, a astaxantina, a beta-caroteno, luteína e por aí vai. Então, esses antioxidantes estão sempre juntos com essa gordura para proteger a gordura da oxidação, por exemplo, pelo ácido do estômago ou pela inflamação no intestino. Agora, se você come uma noz, aquela noz tem vitamina E, tem outros antioxidantes que estão protegendo aquela gordura. Se você toma um óleo, aquilo ali é vazio, aquilo ali não tem antioxidantes. O único que tem, e que nem tem tanta gordura poliinsaturada, é o azeite de dendê, por isso que é bem mais seguro. Mas a maior parte desses óleos não tem esses antioxidantes. Ou seja, eles são oxidados e viram gordura trans no estômago. Essa gordura trans, ela gera inflamação, ela rouba antioxidantes do teu cérebro, rouba antioxidantes no teu olho. Por quê? Porque ela vai na LDL, ela inflama a LDL, gera doença coronariana, e toda aquela inflamação consome a coenzima Q10, consome a astaxantina, consome a luteína, consome tudo. Ou seja, não tem desculpa para consumir esses óleos. Então, a primeira coisa que você vai fazer para fazer uma dieta anti-inflamatória, tu vai trocar esses óleos por azeite de oliva, ou azeite de abacate, óleo de coco, ou manteiga, mas esses óleos não vai consumir mais. Eu sugiro o azeite de oliva. Se for azeite de oliva extra virgem, maravilhoso. Para muita gente é caro. Então, compre o azeite de oliva, desde que seja azeite de oliva puro, mas o azeite de oliva comum, o feito para a cozinha mesmo. O que você quer aí é não lidar com a oxidação das gorduras poliinsaturadas desprovidas de antioxidantes nos óleos vegetais. Segunda coisa, açúcar. Corte o máximo que possível o açúcar da sua vida. É pecado comer uma sobremesa? Não é pecado comer uma sobremesa. Antigamente as pessoas comiam sobremesa, mas veja bem, eram sobremesas. Você comia comida e no final você comia um pouco de pudim ou uma fruta. Eram sobremesas. Não eram doces que você come indiscriminadamente fora da hora. Que você pega, vai lá e compra um doce e come o doce separado de qualquer proteína, separado de qualquer fibra, separado de água, pelo mero prazer de comer. Só que não está na mesma liga da gordura vegetal, porque nós evoluímos comendo mel, comemos frutas menos doces, mas ainda assim doces. Você diminui o açúcar o máximo possível e aí é a tua decisão de fazer escolhas. Se você conseguir cortar o açúcar da tua vida, perfeito. Se você não conseguir cortar, só diminuindo drasticamente o açúcar e consumindo açúcar exclusivamente nesses horários tradicionais. Antigamente as pessoas comiam sobremesa e não eram obesas. Você já vai estar dando um ótimo passo para uma dieta anti-inflamatória. Além do consumo de açúcar e dos óleos vegetais, carboidratos refinados. Então, arroz, pão, tapioca,
Esses carboidratos são vazios e são péssimos. Eles são açúcar, só que eles são açúcar enrustida, porque não tem um gosto doce. Você frequentemente come com sal. Mas eles são quebrados rapidamente em açúcar. O índice glicêmico do pão, por exemplo, ele é mais alto do que o índice glicêmico da sacarose. Se você comer 10 gramas de pão, eles vão subir a tua glicemia mais rápido que 10 gramas, que é a mesma quantidade de açúcar. Então, elimine esses carboidratos refinados. O arroz é menos mal, que ele tem algum papel nutricional. Você pode comer. Tem alguns segredos que eu vou falar depois para você comer o arroz. Mas, basicamente, o arroz está tranquilo. Você coma pouco, entendeu? O brasileiro gosta de comer o arroz. Agora, tapioca, pão, bolo, essas coisas você reduz ao máximo. Não é que você não possa comer. Não está no mesmo patamar do óleo vegetal, que esse sim deve ser eliminado. Mas são alimentos que, se você comer em excesso, ou se você comer até em quantidades moderadas, a depender da sua genética, podem te inflamar. Você quer comer de vez em quando uma pequena quantidade de pão? Come junto com uma proteína, entendeu? Coma pouco, faça todo o conjunto da sua dieta positivo anti-inflamatório. E se você não for uma pessoa visivelmente intolerante ao glúten ou celíaca, pode ser que você vai conseguir ser bastante saudável. Isso aqui não é uma mensagem de radicalismo, não é uma mensagem de exclusão. Embora, se você conseguir eliminar o glúten e o açúcar da sua vida, você vai se sentir muito bem e vai te fazer muito bem. Já falamos do açúcar, agora temos o próximo, que é o álcool. O álcool é outra coisa. Eu também não estou te obrigando a eliminar o álcool. É possível que pequenas quantidades de álcool exerçam uma coisa que a gente chama de efeitos horméticos, que na verdade é como um exercício físico, um estresse que promove saúde, que podem fazer bem em pequenas quantidades. Isso é muito controverso, eu não recomendo o consumo de álcool diário, mas existem alguns dados epidemiológicos, por exemplo, positivos em relação ao consumo de pequenas quantidades de vinho. Além do álcool, não vamos esquecer os alimentos processados, que são ricos em açúcar, são ricos em gorduras trans frequentemente. Agora eles estão tirando as gorduras trans, mas eles têm um índice glicêmico altíssimo e também ninguém precisa de comer alimentos ultraprocessados. Esse, se você conseguir cortar da sua vida irremediavelmente, é maravilhoso. Além disso, é óbvio, cigarro e drogas não devem ser consumidas, né, porque são inflamatórios. O leite é importante. Por quê? Porque a nossa capacidade de digerir a caseína é muito limitada. Houve alguns milhares de anos atrás uma mutação no gado europeu, e esse gado desenvolveu uma nova caseína chamada caseína A1. Essa caseína, como é uma caseína nova, ela é muito menos digerível pelo nosso intestino. Isso faz com que ela forme determinadas proteínas que têm uma ação inflamatória no intestino. A caseína, quando ela não é bem digerida, ela pode se tornar inflamatória por esses resíduos inflamatórios que vêm dela. A caseína A2, que é a caseína mais antiga, ela também pode ser mal digerida, principalmente se você comer demais, se você já tiver o intestino inflamado, com poucas enzimas. Isso tudo também vai levar a uma má digestão dela. Ela é menos inflamatória, a caseína A2, mas ela também pode ser inflamatória o suficiente para te gerar inflamação. A sensibilidade às caseínas, tanto a 1 quanto a 2, ela é muito individual. Ou seja, você não necessariamente vai inflamar com leite ou com queijo, mas você provavelmente vai inflamar com determinada quantidade de leite ou de queijo. Geralmente, com leite, você precisa de pouco leite para inflamar, com queijo, você, em geral, vai precisar de um pouco mais. O que acontece? Quanto mais fermentado o alimento, menos caseína e mais substâncias anti-inflamatórias tem naquele alimento. Ou seja, nenhum alimento é simples. Nenhum alimento é puramente inflamatório ou anti-inflamatório. Enquanto pequenas quantidades de queijos curados podem ser anti-inflamatórios, apresentando substâncias antibacterianas, apresentando vitamina K2, quantidades maiores desses mesmos queijos podem se tornar inflamatórias porque aquela quantidade de caseína mudou o balanço do alimento de anti-inflamatório para inflamatório. Ou seja, não há resposta simples. Você tem que aprender a conhecer o seu corpo. Queijo, para muita gente, é saudável. Algumas pessoas não toleram queijo A1. Nesse caso, elas vão ter que lidar com cabra, ovelha, búfala e gado bovino selecionado. Outras pessoas vão muito bem com pequenas quantidades de queijo. Iogurte, como é um alimento fermentado, a sensibilidade das pessoas também é individual. Não existe regra. Qualquer pessoa que falar para vocês que laticínios têm que ser excluídos da vida de todo mundo,
essa pessoa é uma pessoa radical e que tem um ponto de vista muito superficial de nutrição. Da mesma forma, qualquer pessoa que falar que pão e leite e laticínio é para todo mundo, também é uma pessoa que tem um ponto de vista radical, descolado da realidade e não tem uma visão aprofundada da nutrição.